Segundo a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a cada 24 horas, mais de 300 crianças e adolescentes são abusados sexualmente no Brasil. Na maioria das vezes, o estupro é cometido dentro de casa por pessoas próximas das vítimas. Para ampliar o combate a este crime, foi criada em 2019 a Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia. Este ano, a delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, foi eleita a presidente da frente. E para falar sobre este assunto, ela é a nossa convidada no programa Palavra Aberta. Deputada, seja muito bem-vinda ao programa. Para a gente iniciar, eu queria falar sobre a sua experiência. A senhora é delegada. A senhora chegou a atuar em casos de pedofilia? Em muitos casos. Eu fui delegada de mulheres e a atividade de delegada de mulheres, assim como a violência doméstica contra as mulheres, também a gente trata dos casos referentes a abuso sexual de meninas, mesmo porque a grande maioria da pedofilia ocorre contra meninas. Então tem uma questão aí também muito parecida com a vulnerabilidade de ser mulher e ser uma criança, uma adolescente. Então já tive à frente de vários casos importantes e até de repercussão nacional com relação ao combate a abuso sexual e exploração também de crianças e adolescentes. Em 2019, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que transforma em crime hediondo várias práticas ligadas à pedofilia. Foi aprovado por unanimidade aqui na Câmara e encaminhado para o Senado. A senhora está acompanhando esse projeto? A senhora também é favorável a ele? Com certeza. É mais do que isso, né? É um crime extremamente hediondo, uma vez que o pedófilo, né, o abusador, ele se aproveita da situação de ser uma menina, geralmente a grande maioria dos casos é menina, é mulher, e por ser também muitas vezes próxima, né? Muitas vezes o próprio abusador, ele está dentro da casa ali, é o pai, o padrasto. Então, é uma condição de vulnerabilidade muito grande com relação a essas meninas. Então, a questão de ser hediondo, isso diz muito mesmo, porque há uma série de repercussões a questão de crime hediondo, né? Que vão tornar mais rigoroso, inclusive, a punição, como também o momento que ele estiver preso. Os especialistas dizem que muitas vezes as crianças não conseguem explicar exatamente o que está acontecendo com elas, não conseguem entender também o processo pelo qual elas estão passando e que seria importante as pessoas que têm contato com grupos de crianças, como professores, educadores, para que eles pudessem estar habilitados a identificar os sinais. Quais são os sinais que normalmente uma criança que está sendo abusada passa? Essa confusão, Marcelo, inclusive, ela confunde muito com a questão da subnotificação. Por que temos tantas subnotificações? Ou seja, não chega até a polícia, aos órgãos aí, os canais de denúncia. Muitas vezes essas meninas, elas não denunciam justamente porque elas não têm um acolhimento. Elas muitas vezes não entendem, elas ficam com vergonha e quando acontece dentro de casa, há um dificultador maior ainda. Como que ela vai denunciar o próprio pai, o próprio padrasto? Então ela se isola, ela fica psicologicamente abalada e muitas vezes ela esconde aquilo para si mesma, por vergonha mesmo. E aí o seu pai vai ser preso, o seu tio vai ser preso, a pessoa do seu, né, contexto familiar ali, e ela muitas vezes até não tem o apoio da família. Por isso é importante nós emanciparmos essa menina para que ela possa dizer para alguém. Nós temos lá em Juiz de Fora, minha cidade de Minas Gerais, nós temos uma casa chamada Casa Mulher Segura. E essa casa, ela acolhe meninas abusadas sexualmente e também suas mães.
E ali aquela menina que ela vai denunciar, ela tem onde ficar e ela pode levar a sua família. Isso é uma porta de saída para essa menina, porque muitas vezes ela não tem para onde ir e ela fica naquele contexto de violência ali. Então é importante a gente tratar das leis, recrudescer mais as leis, mas tão importante quanto isso é também políticas públicas nesse sentido, para que a gente possa acolher essa criança, essa menina, esse menino que foi abusado sexualmente, porque senão ele não vai denunciar. A gente está vendo nos últimos anos um forte crescimento das redes sociais, uma presença das telas também na vida das crianças e adolescentes. E ligado a isso, o problema também da pedofilia virtual. A senhora, como autoridade da área, os órgãos competentes estão acompanhando fortemente isso? O que está sendo feito? Exatamente hoje, no lançamento da nossa frente parlamentar contra a pedofilia, nós convidamos policiais federais que trabalham exatamente nessa área e ele falou exatamente isso, que a dificuldade que tem para ter tecnologia suficiente para que possa as forças se comunicarem e conseguir chegar ao autor, né? Hoje nós temos o Deep Web, está muito fácil e nós não temos aí assim muitas vezes controle, né? Então está muito fácil o acesso. Então por isso nós precisamos recrudescer essa questão do acesso fácil que o pedófilo se utiliza das redes sociais para chegar à criança, à sua vítima. Então é muito importante também a gente tratar isso na ponta, né, desde a educação nas escolas, fazendo palestras, colocando para essas meninas para que elas possam se identificar como abusadas, porque muitas vezes eles não entendem também o que está acontecendo, o toque. Então, a escola tem um papel muito importante, vai da escola e até chegar ao crime. O importante também é a gente trabalhar políticas públicas preventivas para que isso não se torne um crime lá na frente. Eu queria falar um pouquinho sobre a pena. Atualmente, o nosso Código Penal diz que a pena é de 4 a 10 anos de reclusão, tempo que será aumentado em até 1/3 se o agressor se prevalecer de relações domésticas, de coabitação, de dependência econômica ou de superioridade hierárquica. Aqui na Câmara a gente percebe duas correntes. Alguns parlamentares que não acreditam na eficiência do endurecimento das penas e outros parlamentares que defendem cada vez mais a ampliação aí desse tempo de reclusão. Em qual dessas posições a senhora está? Olha, como policial, como delegada de Polícia Civil, a verdade é que não é o ideal ter uma pena tão alta, mas por outro lado também, nós somos assim, o país, né, que tem mais... tem mais pedofilia, tem mais abuso, tem mais exploração sexual. E a partir do momento que a gente tem uma pena alta, você acaba fazendo com que, né, como a pena é alta, as pessoas ficam com mais medo. O agressor, o abusador fica com mais medo. O ideal não seria isso, né? A gente educar essas pessoas. Mas eu acho importante, eu sou a favor do recrudescimento, sim, das penas, uma vez que se trata de um crime extremamente hediondo e ali você está falando de pessoas, de crianças, ou seja, vulneráveis. Então eu acho importante, sim, ter uma pena alta enquanto nosso país não evolui mais com relação a isso. Falando agora um pouquinho sobre a questão da Câmara, o papel do Parlamento brasileiro. A senhora é a presidente da Frente de Combate à Pedofilia. Como é que está o trabalho com os pares? Ou seja, o que a Câmara dos Deputados pode fazer de efetivo para isso? Primeiramente, aprimorar a legislação. Ainda precisamos aprimorar ainda mais a legislação e também uma das atividades do parlamentar principal é a fiscalização. Então é importante o parlamentar fiscalizar se está havendo uma transversalidade com relação a recursos para essa questão do abuso, da exploração sexual de crianças e adolescentes. Não adianta termos tantas leis, não adianta termos, né, tantos debates se não temos recurso suficiente para colocar
exatamente em políticas públicas, seja na saúde, é uma transversalidade. Tem que estar previsto um orçamento para que ocorra essa, né, que chegue até essas crianças, que o Estado ele invista em políticas públicas para combater a violência, desde a prevenção até, né, coibir o crime, ou seja, prevenir políticas públicas, é falar desse assunto e lá na frente também tem estrutura da polícia para chegar ao autor, para que possa acolher essa vítima também. Nós temos muito poucas delegacias ainda, temos pouco efetivo, então nós precisamos de uma estrutura completa, desde a prevenção até o combate ao abuso sexual e exploração. Esse tema, sem dúvida nenhuma, é muito sensível, muito caro para a população brasileira, todos torcendo aí para que haja efetivamente uma redução desses números. A senhora era delegada, está chegando agora para primeiro mandato no parlamento, envolvida com esse tema também da segurança pública, e eu desejo sorte aí nos novos objetivos. Muito obrigado por participar do programa. Eu que agradeço, como também titular da Comissão da Mulher, sou vice-presidente da Segurança Pública e me coloco à disposição desse, aqui da Câmara, da TV, que sempre está com esse espaço aberto, democrático para nós. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigado. E se você quiser rever ou compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet. Este programa também estará disponível no nosso canal do YouTube. Siga as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e TikTok. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.